família Herbalife, eu sou Ju Cardoso, membro do Chairman's Club, e hoje eu vim falar para vocês de uma revitalização muito especial, que é da nossa sopa snack, que agora é a sopa snack proteica, o nosso lanche salgado delicioso, super prático, que agora traz nova roupagem, novas informações, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, acompanhando a demanda desse mercado, desse consumidor mais consciente, desse consumidor que lê rótulos, que está mais preocupado com as informações nutricionais, a Herbalife traz agora um rótulo mais clean label, mais completo, com as informações nutricionais mais claras, para que qualquer pessoa que leia o rótulo esteja seguro que o nosso lanche é super equilibrado e uma ótima opção para o dia a dia. A gente sabe que esse consumidor hoje tem muita informação, tem acesso a muita informação. Então, quanto mais informação a gente puder passar para esse cliente, mais segurança ele vai ter. Então, gente, o que tem na nossa nova sopa revitalizada? A gente tem 94 calorias, 6,3 gramas de proteína, 3,5 gramas de fibras, 15 vitaminas e minerais, sem corantes artificiais, ideal para receitas. Ju, 94 calorias é uma quantidade ideal de calorias para um lanche? É maravilhosa para um lanche. 6,3 gramas de proteína não é muito pouco? Não, gente, não é muito pouco. A gente às vezes superestima a questão da quantidade de proteína, mas a gente daqui a pouco vai ver os valores ideais para cada pessoa por quilo de peso, mas basicamente, gente, 6,3 gramas de proteína é a mesma quantidade que um ovo, né? Ou isso vai impressionar um pouco vocês quando a gente fala de um filezinho de frango de 30 gramas, mais ou menos, ele tem 6,7 gramas de proteína. Quando ele está cru, quando ele é grelhado, ele vai ali para uns 8,5, 9 gramas de proteína. Assim, então, Ju, quer dizer que aquele filé que eu como não são 30 gramas de proteína? Não, não são. Então, a gente consegue com uma sopinha da Herbalife, um lanchinho proteico, tanto quanto um filezinho de frango. Então, gente, não é pouca proteína, para um lanche é a quantidade ideal, fora os outros micronutrientes que a gente está entregando. E vale destacar que hoje essa questão de sem corantes artificiais é uma demanda do mercado, as pessoas querem o máximo possível de clareza, o máximo possível de ingredientes naturais. Então, agora a gente também vai estar ofertando tudo que o cliente deseja para um lanche saudável e equilibrado. E aí, o que a gente não tem? A gente já falou que não tem corante artificial. A gente não tem os realçadores de sabor, o glutamato monossódico, o inosinato de sódico, que são realçadores utilizados amplamente pela indústria alimentar para que a pessoa tenha aquele sabor exacerbado, aquela coisa de quero mais, quero mais, quero mais para vender mais. Isso necessariamente não quer dizer que seja saudável e a gente não precisa disso porque a sopa já é deliciosa. Então, a Herbalife não tem esse tipo de produto. A gente não contém glúten e lactose. E o que acontece, gente? Só para esclarecer aqui, não há nada de errado com glúten e lactose. Pessoas celíacas ou pessoas com intolerância não celíaca, elas devem, né, ter as restrições inerentes à própria doença. A lactose, nem todo mundo é intolerante à lactose. Apesar de haver hoje uma grande procura por esses alimentos, e por isso a gente está entregando aquilo que o mercado está pedindo, vale ressaltar, não tem problema com lactose e glúten se você não tem nenhuma dessas intolerâncias nem alergias, tá? E esse lanche proteico maravilhoso, qual é a vantagem de eu usar a sopinha da Herbalife? Gente, é um snack fit, né? Nem precisa falar, é um snack saudável, maravilhoso, super prático, mas o papel dele na adesão do plano alimentar do nosso cliente é muito importante, porque o intervalo entre as principais refeições, quando ele é preenchido por alimentos de densidade nutricional, com a presença de proteína, com a presença de fibras, a gente consegue dar mais saciedade para que essa pessoa possa aguardar a próxima refeição maior. Né? Então, ao longo do dia, a gente consegue uma estabilidade maior, a pessoa fica mais tranquila. Então, isso garante que ela vai, se ela está, por exemplo, num programa de emagrecimento em que ela está usando os 2 shakes por dia, ela vai aguentar super bem o intervalo entre o almoço e o shake da noite, ou entre o shake da manhã e o almoço comida, ou seja qual for a configuração de plano do seu cliente, você vai conseguir com que ele sinta mais saciedade e ele não fique tão desesperado pela próxima refeição. É prático, leva para qualquer lugar. Ju, mas como é que eu vou fazer uma sopa na rua, gente?
qualquer cafeteria onde você compra o café, você pode pedir uma xícara de água quente. E a gente dilui na mão e faz a sopinha. Então, é sim prático, porque água quente a gente consegue em qualquer lugar. Contém proteína de alta qualidade. Quando a gente fala de proteína, gente, hoje o mercado está inundado de alimentos que têm o claim de proteína, né? Inclusive, é até engraçado porque eu fui no mercado e eu vi uma aveia proteica. E aquilo me chamou a atenção, porque naturalmente a aveia não é o alimento que confere assim uma fonte de proteína. Mas está lá, 25 gramas de proteína, embaixo, em 100 gramas do produto. Só que a embalagem tem 160. Só que aquele 25 gramas está imenso ali. Então, o que chama o cliente, né? O que chama o consumidor? Aquela proteína imensa na caixa. Mesmo que ele não se toque, que ele teria que comer mais de metade da caixa para atingir aquele consumo proteico. E sem contar, gente, na qualidade dessa proteína. Hoje, a Herbalife, as proteínas oferecidas nos produtos Herbalife, nesse caso a proteína isolada de soja, e nos nossos outros produtos como shake, enfim, que também tem associado a proteína do soro do leite, são fontes riquíssimas e talvez as melhores fontes onde a gente consegue atingir aminoácidos essenciais como a leucina, que é a que faz realmente ativação muscular, para o ganho de massa, para manutenção de massa magra. Então, tem muita proteína que a gente chama incompleta, porque não possui todos os aminoácidos. E as proteínas completas, como as que nós ofertamos, ambas possuem e, além disso, entregam uma quantidade considerável de leucina. Então, a nossa proteína da Herbalife é das fontes mais ricas e que com certeza vai entregar aquele resultado esperado do nosso cliente na manutenção e no ganho de massa magra. Como a gente já falou, então, ajuda a reduzir a fome entre as refeições e é uma ótima alternativa de lanche, né, gente? E aí, falando um pouquinho mais da proteína, só para a gente clarear que a proteína não é só sobre ganho muscular, né? Sobre o ganho da massa ou a manutenção, mas ele é o componente estrutural mais importante, são os tijolinhos que o nosso corpo utiliza para construir a nossa estrutura. Né? Então a proteína ela é muito importante para cabelo, para unha, para ossos, para pele, para tudo. Tudo que a gente tem no nosso corpo tem como base fundamental os tijolinhos de aminoácidos que são originários das proteínas. Então, eles são extremamente importantes. Mas vale lembrar que não só proteína, e por isso que a gente fala que a Herbalife é muito mais que proteína, porque além dessa fonte incrível de proteína, a gente ainda oferta os outros micronutrientes e macronutrientes essenciais para a saúde e equilíbrio metabólico dessa pessoa. E como eu falei para vocês que eu ia contar, né, quantas gramas de proteína por quilo de peso a gente deve calcular, a gente tem uma referência de 1,4 a 2 gramas de quilo de peso para uma pessoa ativa. Não é um desportista, não é uma pessoa sedentária, mas essa quantidade é aquela que garante, principalmente nos processos de emagrecimento, ou daquelas pessoas que vão na academia ali 2, 3 vezes na semana, que elas vão ter uma boa manutenção da massa muscular quando elas vão ingerir de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, se você não sabe quanta proteína precisa, faz essa continha. Né? Bom, eu sou mais sedentária, eu faço uma caminhadinha, então eu vou calcular 1,4. Aí 1,4 vezes o meu peso corporal. Ah, não, mas eu vou na academia 3, 4 vezes na semana, para mim eu vou calcular lá pelo 2 gramas. E aí você já vai saber. E hoje, gente, só para contar para vocês, não existem evidências de que acima de 2,2 gramas de proteína por quilo de peso seja muito mais efetivo o ganho de massa, mesmo para aquelas pessoas que são altamente treinados. Né? Então, quando a gente fala de ganhar músculo, não acha que vai fazer 4 gramas de proteína por quilo, porque não vai resolver, não vai ser mais efetivo do que essas recomendações. E também a gente já falou, né, na sensação de saciedade ao longo do dia, na manutenção da massa e no processo de emagrecimento. Também já falamos, né, sobre a perda de peso, então vai limitar aquelas necessidades de alimentos, sobretudo calóricos, alimentos ricos em açúcar, quando a gente está ingerindo a quantidade adequada de proteína e dos outros micronutrientes ao longo do dia, a gente consegue reduzir muito a ânsia por esse tipo de alimento. Aqui a gente tem dois modelos de um dia habitual que a gente chama, que eu achei muito legal para trazer para vocês, que é assim, uma pessoa que exclui os lanches, mas ela toma o café da manhã, o shake dela certinho, não come nada a manhã inteira. Vai lá pro almoço.
Um prato lindo, equilibrado, super colorido e não sei o que, saudável, perfeito. Ela chegou com bastante fome na hora do almoço. Ela tomou o shake muito cedo, ela comeu uma quantidade bem considerável de alimentos saudáveis. Tudo bem. Só que ela ficou a tarde inteira sem comer. E aí chegou à noite, naquele desespero de final do dia, ela vai comer o reboco da parede. Então, por que que a gente fala que é legal fracionar o consumo alimentar ao longo do dia? Claro que depende de pessoa para pessoa, mas a grande parte da população, ela precisa ter uma pequena colação, que a gente chama um pequeno lanche na manhã, ela precisa ter um lanche na tarde, o quê? Para compensar, né, esses momentos para que não haja essa necessidade extrema de mais alimentos. Porque quando a gente também está dando proteína e fibras para essa cliente, para esse cliente, ele mantém a estabilidade, inclusive, da curva glicêmica, porque toda refeição, desde que tenham proteínas e fibras, ela pode ter carboidratos, ela pode ter outros micronutrientes, ela não vai dar aquele pico, porque a gente tem ali a proteína e a fibra contribuindo para baixar esse pico glicêmico daquela refeição. Então, aqui num dia completo, incluindo lanches, e claro, esse dia perfeito do nosso cliente modelo, ou até do nosso, né? Um dia feito basicamente com os nossos produtos e um prato super saudável. Essa pessoa está fazendo um programa de emagrecimento da Herbalife. Então, ela tem ali o shake no café da manhã, uma frutinha com uma dosezinha de proteína, não precisa ser muito. Um prato saudável, que com certeza vai ser um pouco menor, porque a pessoa já está mais alimentada, uma sopinha no lanche da tarde, pode comer uma barrinha também. O jantar, a pessoa vai tomar o seu shake e aí pode tomar um colágeno. É uma sugestão de um dia habitual para uma pessoa que está fazendo o programa de emagrecimento. Então a gente consegue encaixar, né, os lanchinhos ao longo do dia e assim também a gente calcula a fome, né? Controla mais a fome desse cliente. Aqui a gente tem algumas sugestões de momentos de consumo, né? Então, meio da tarde a gente já falou, a pessoa está trabalhando, reunião, vai lá, faz uma sopinha no meio da reunião, ou está num curso, ou está num evento, a sopinha vai saciar, vai dar os nutrientes que o corpo precisa para manter esse equilíbrio. Às vezes à noite, né? O cliente tomou o shake 7 da noite e foi dormir às 11. É meio difícil que não sinta uma fominha, né? Então a sopa é aquele snack maravilhoso, sem culpa, né? Que vai poder comer uma coisa gostosa, com pouca caloria, com muito nutriente. É uma opção de pré-treino e pós-treino? É sim, a gente tem um pouco de carboidrato, que é uma quantidade pequena, mas já suficiente para dar um pouco mais de energia. Tem a proteína, tem as fibras, tem tudo que a gente precisa. Vale lembrar que no pós-treino ela cabe ali também, entretanto, a gente precisa, conforme o nível de atividade física, de um pouco mais, e aí vai lá para o seu Whey 3W, vai tomar mais um shake, ou vai comer uma barrinha junto, enfim, cada um vai fazer sua adaptação. E ela é um excelente ingrediente para as receitas, que tem receitas incríveis já por aí, os espaços, ninguém melhor do que os anfitriões de espaços aí nas receitas, e a gente pode agregar valor nutricional a muitas receitas. Eu, particularmente, sou do meio do básico, eu gosto daquele ovo batido, sabe, o omelete, com um pacotinho da sopa, que vai deixar mais rico em fibras, vai deixar mais rico ainda em proteínas. Então, cada um tem a sua receita preferida. E a gente, né? Então, vai ter essa alternativa nova. A gente vai controlar as calorias consumidas ao longo do dia com um lanche que tem apenas 94 calorias, fácil de fazer, deliciosa, cremosa, não é aquela sopa rala que a gente vê por aí. Ela contém batata, proteína de soja, peito de frango, cebola, cenoura, tomate, alho, é super completa, super saborosa, entrega proteína de altíssima qualidade e vai dar muito sabor para as receitas que a gente optar por fazer. E se você não tiver uma receita preferida, a gente tem aqui o site receitaserbalife.com.br com várias receitas incríveis que vai variar esse consumo. Não precisa ser só aquele lanchinho mexido na água quente, pode ser fazer parte de um pão, de um molho, de uma pastinha, enfim, e lá você vai ter muitas opções. Então consulte o site receitaserbalife.com.br para acessar. E claro, gente, a gente já tem um SKU para essa sopa. Ela vai entrar no mercado dia 17 de outubro, mas vale lembrar
que a gente ainda tem nos estoques, né? A gente ainda tem nas unidades aí pelo Brasil, algumas unidades da outra sopa. Então, até o final de outubro, a logística vai estar atualizando esse estoque. Gente, da minha parte é isso. Eu espero que vocês também tenham amado essa revitalização, tanto quanto eu amei. Espero que seus clientes curtam muito, usem muito, incrementem muito, compartilhem muitas receitas e vamos continuar compartilhando os bons hábitos, os bons nutrientes que a Herbalife traz para o mercado.